leitura bíblica de hoje, nós vamos continuar com a nossa série O Silêncio, e no dia de hoje é o silêncio que gera a vitória. Não tem silêncio que não gere vitória. O silêncio para o cristão gera vitória porque ele é a expressão de fé, sabedoria e confiança em Deus. Na Bíblia, o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Vamos ver alguns motivos claros. A parte boa do silêncio. O silêncio demonstra confiança em Deus. Quando um cristão escolhe se calar diante das afrontas ou das lutas, ele está dizendo com suas atitudes: eu confio que Deus lutará por mim. Exemplo, Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aqui, Deus disse a Moisés, quando o povo estava encurralado diante do Mar Vermelho, o silêncio deles foi a prova da fé. E logo depois, veio o milagre. O silêncio que impede pecados e preserva a paz. Muitas das vezes, quando respondemos com a carne, pecamos com palavras duras. Mas quem se cala, evita brigas e dá espaço para o Espírito Santo agir. Provérbios 19:19 diz assim: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tiago também nos dá esse conselho lá no livro de Tiago também. O silêncio é escudo contra as palavras impensadas e atitudes precipitadas. O silêncio é terreno fértil para ouvir a voz de Deus. Deus fala na quietude e não no barulho. Quando nos calamos diante das circunstâncias, conseguimos ouvir a direção certa. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A vitória vem quando paramos de agir por impulso e deixamos Deus nos guiar. O silêncio é uma arma espiritual. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos e dos seus acusadores. E aquele silêncio foi o caminho da cruz e da vitória sobre o pecado. Mateus 26:63. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos e dos seus acusadores. E aquele silêncio foi o caminho da cruz. Ele mostrou que o poder não está em se defender com palavras, mas em se entregar à vontade do Pai. Nossa! Esses estudos eles são preparados basicamente com uma semana de antecedência. Ou seja, preparei na semana passada para poder ser passado nessa semana. E é só pedrada para mim. É só pedrada para mim, minha gente. Todos os meus estudos eles são preparados com uma semana de antecedência. Parece que Deus ele me prepara para a batalha. Porque na semana passada, enquanto eu preparava, não enfrentava nada. Mas essa semana tive que exercitar de forma crucial essas palavras. Minha gente, o negócio é bom. E agora, a parte não tão boa. Nós vimos a parte boa, agora vamos ver a parte não tão boa das consequências da gente não silenciar. As consequências de não silenciar podem ser espirituais, emocionais e até relacionais. Quando o cristão não aprende a aguardar em silêncio, principalmente nas horas de aflição, confronto ou injustiça, ele pode atrapalhar o agir de Deus e abrir brechas para o inimigo. Veja com clareza o que a Bíblia mostra. Quando perdemos a direção de Deus, quando falamos demais, não ouvimos o que o Espírito Santo quer nos dizer. O barulho de nossas próprias palavras pode abafar a voz de Deus. Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Consequência:
Tomamos decisões precipitadas e sofremos por não esperar a resposta de Deus. Geramos contendas e ferimentos nas pessoas. Responder na carne sem sabedoria, causar feridas e divisões, às vezes uma palavra mal colocada destrói o que levamos anos para construir. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Consequência, perdemos relacionamentos, amizades, ministérios e paz interior. Aceleramos o tempo e impedimos o agir de Deus. Quando tentamos nos justificar, explicar tudo ou provar que estamos certos, tiramos de Deus o lugar dele de defender. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Consequências, a luta se prolonga porque queremos lutar com nossas forças e não com as de Deus. Eita Deus, fala quando eu quero falar no lugar do Senhor, Pai, perdão. Damos espaço ao inimigo. O diabo se alimenta das palavras impensadas e reações carnais. Quando falamos fora do tempo, ele usa isso contra nós. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Consequência, o inimigo encontra brechas para semear discórdia, culpa e vergonha. Enfraquecimento e testemunho cristão. O crente que não sabe calar em momentos certos perde a autoridade espiritual. As pessoas deixam de ver Cristo nas suas atitudes. Tiago 1,26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é vã. Ou seja, não adianta nada você ir à igreja, dizer que é crente, se você não refreia a sua língua, se você não refreia as suas atitudes. Nossas atitudes têm que ser iguais à de Cristo Jesus. Consequência, manchamos o testemunho e afastamos pessoas da fé. Eita Deus! Hoje o Senhor está dando só paulada na minha cabeça. Toma, distraída. Vamos lá para a nossa leitura bíblica? Josué, capítulo 6, versículo 10. Josué, capítulo 6, o versículo é o 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Ontem foi a assinatura da minha ata, da minha formatura. Sim, consegui me formar. Depois de muitos anos tentando, consegui me formar. E nesse percurso, eu tive que me calar, porque eu já tinha feito um barulho lá atrás, né? Entrei, abandonei, fui fraca. Eu tive que me calar para que essa vitória pudesse ser bradada, gritada no dia de hoje. Eu estou tão feliz com essa vitória, que não tenho palavras para descrever. Ou seja, lá atrás, quando eu tive a vergonha das minhas escolhas, eu tive que abaixar a minha cabeça porque fui precipitada nas minhas escolhas e nas minhas atitudes. E não deixei a vontade de Deus ser vista na minha vida. Então, eu tive que passar por um longo período de silêncio, me calar, porque eu não podia, de forma nenhuma, dar o brado de vitória, porque a vitória ainda não era minha. Mas hoje, eu aguardei pacientemente, fiz tudo corretamente, e hoje eu posso gritar para o mundo: oi, eu sou formada, eu estou muito feliz.
Acredito que a minha felicidade é a felicidade de todos que me cercam. Porque é a felicidade de muitos. Principalmente da minha mãe, que tanto pediu para que eu estudasse, tanto pediu para que eu me formasse. Hoje, ela é feliz, não mais aqui com a gente, mas ela é feliz, porque ela conseguiu. Minha mãe só tinha até a 4ª série, mas ela conseguiu, mesmo na sua humildade, na sua pequenez, ela conseguiu formar suas 3 filhas. Ela tem, hoje, uma administradora, uma advogada e a profissional de recursos humanos. Sim, amo ser humano, trabalhar com gente. Então, esse foi o direcionamento que o Senhor me deu. E eu tive que ouvir a voz dele. No momento que eu me calei, eu tive que ouvir a voz de Deus. É agora, entra aqui, faz isso. Esse é o momento. E hoje eu posso desfrutar dessa vitória na minha vida, que o Senhor me proporcionou. Foram momentos de muita luta, mas hoje eu estou tão feliz que o que passou é sombra do que eu estou vivendo hoje. Assim são as coisas de Deus. Josué, quando ele fala aqui para esse povo, para eles se calarem e só gritarem no momento que tiver que gritar, é isso. É exatamente esse tipo de postura que eu e você devemos ter. É difícil calar nas injustiças, mas é necessário, porque quando calamos, Deus trabalha. Quando ficamos quietos, Deus age. E é assim que funciona a vontade de Deus. Se você se coloca como servo e discípulo de Cristo Jesus, não adianta. Você tem que imitá-lo. É uma obrigação sua ser igual ao seu mestre. Não igual às peças que você tem aí em sua volta, que muitas das vezes não vão te levar a lugar nenhum. Vão te levar somente para a perdição e para o declínio. Tem um ditado popular que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Una-se ao povo de Deus. Eles vão te decepcionar? Sim. Mas busque se amoldar ao padrão de Cristo. É Ele que é o nosso Deus. É Ele que nos ajuda. O nosso modelo, o nosso molde é Cristo Jesus. E ponto final. Nós só temos que encontrar a igreja mais próxima da nossa Bíblia para assim conseguirmos aprender quem é Jesus Cristo. E assim parecer mais com Deus, com Ele, com Deus, com o próprio Cristo. Cristo é a imagem e semelhança do Deus vivo. Ele é o Deus vivo. E eu e você, como servos, somos também a imagem e semelhança de Jesus. Vou te pedir desculpa se muitas das vezes não sou a imagem de Cristo que você precisa ter na sua vida, porque sou falha e pecadora. Mas, se eu tiver algum erro, pode chegar até a mim, vir conversar comigo, que eu tenho a humildade de reconhecer o meu erro e, assim, prestar culto ao Senhor com a minha vida. E é esse o papel do cristão. Calar para ouvir a voz de Deus. Silenciar para ouvir a voz de Deus. E não os barulhos aleatórios desse mundo, pessoas falando o que você deve fazer, como você deve fazer. Eu costumo dizer o seguinte, se está escrito, eu faço. Se não está escrito, não dá para mim. Vamos lá para Salmos? Salmos 62, versículo 1. Vamos ler versículo 1 e o versículo 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Ou seja, o salmista entendeu que ele precisa se calar para ouvir a voz de Deus e assim exercer a vontade de Deus e não a dele simplesmente. Quando nos colocamos à vontade de Deus,
quando colocamos a vontade de Deus em nossas vidas, as nossas vidas passam a ser diferentes. Passam a ser uma fonte inesgotável da bondade de Deus. Mas para isso, precisamos confiar em Deus. Quem lê as Escrituras consegue alicerçar a sua vida. Quem não lê, vive do que os outros falam. Eu costumo dizer que existem alguns tipos de crente que são crente passarinho. O que é um crente passarinho? Crente passarinho é aquele que precisa da mamãe passarinho para poder morder o alimento e está ali colocando na boca. Devemos tomar uma postura diante de Deus. A leitura das Escrituras, seja ela uma leitura sozinha, seja ela num devocional, seja ela numa leitura, num estudo bíblico, seja ela num bate-papo com amigos. A leitura bíblica, ela deve ser feita. Não é simplesmente eu sentar e dizer, eu tenho 365 dias no ano, eu vou ler a Bíblia toda em 365 dias. Não quer dizer isso. Maturidade espiritual é quando eu me coloco à vontade de Deus e passo a praticar a leitura das Escrituras. Seja ela no estudo, seja ela aqui no devocional, seja ela uma leitura particular entre você e você mesmo, seja num encontro entre amigos aos quais vocês podem discutir e debater as Escrituras. Não fique somente com o que o pregador prega. Leia as Escrituras para ver se realmente aquilo que ele está pregando é verdade. Os bereanos fizeram isso com muita sabedoria. Paulo os elogia lá em Atos, eu acho que é Atos capítulo 10, se eu não me engano, acho que é capítulo 10, versículo 17. Mas eu acho que é Atos capítulo 10. No final a gente busca e eu coloco aqui pra gente. Os bereanos, quando Paulo chegou lá para poder levar o evangelho para esses irmãos simplesmente pegaram as Escrituras, examinaram, e não é só ficar ouvindo o que o pregador está dizendo, mas sim examinar para ver se aquilo ali está no contexto e está dentro do texto de verdade, porque muitas das vezes as pessoas pegam e fazem pregações vãs, aleatórias, colocando suas próprias vidas como altar, sendo que o verdadeiro altar é Cristo Jesus. Se você tem uma pregação que não aponta para Jesus, esquece. Já não começa nem a ler, começa nem a ouvir. Toda a Escritura, ela é para levarmos a salvação e principalmente a Cristo Jesus. Isaías é um livro que aponta para Jesus. Ele aponta para o sacrifício de Jesus. Aqui nós vamos ler Isaías 32, 17, que diz assim: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O que Isaías está querendo dizer aqui? Porque quando confiamos em Deus, depositamos crédito na sua palavra, naquilo que Ele nos ordenou, naquilo que Ele nos quer que façamos. Mas se eu ir para o culto, não buscar o que as Escrituras realmente estão dizendo, meu amor, sinto muito, me desculpa, você está sendo levado de um lado para o outro como um qualquer. Sendo que as Escrituras, elas devem estar reveladas em nossas vidas a todo momento. Aqui não é capítulo 10, versículo 17, não. É capítulo 17, do versículo 10 em diante. Vamos ler?
Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como entre os gregos, e um número entre mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Ou seja, a mensagem da cruz deve ser pregada. A mensagem do evangelho deve ser pregada. E eu e você, assim como os bereanos, que eram mais nobres do que os tessalônicos, nós, como os bereanos, vamos ler as escrituras e entender o contexto do que Deus quer para a nossa vida. Quando eu me calo e passo a ler as escrituras, Deus fala. Agora, quando eu fico igual uma maritaca azul, reclamando o tempo inteiro, Deus não tem parte nem comigo, nem com você. Sabemos o que aconteceu com os israelitas quando murmuraram no deserto. Ficaram reclamando, mas quando eu era do Egito. Pelo amor de Deus, minha senhora. O reclamar, a murmuração, o falar, é o que nos afasta de Deus. Aproxime-se de Deus, calando-se e abrindo as escrituras. Não seja uma maritaca que fica o tempo inteiro reclamando, murmurando, senão você vai ficar no meio do caminho. Deus tem um processo e um trajeto para mim e para você. Mas se a gente ficar murmurando, enchendo a paciência de Deus, Deus é bondoso e longânimo. Deus é. Mas haja paciência para aturar gente chata, né? Vamos lá. Êxodo 14, nós vamos ler versículo 13 e o 14, porque vai fechar o compilado dessas escrituras. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Nosso posicionamento é nos acalmar para Deus pelejar as nossas pelejas, para Deus lutar a nosso favor. Quando colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, como disse ontem, estamos colocando a gente no centro, no lugar de Deus. E Deus, ele tem um lugar nas nossas vidas. Se você não colocou ainda, vamos embora voltar para Cristo. Volta, dá 2, 3 passos para trás e continua firme. Não é fácil silenciar para obter a vitória. Não é fácil. Mas Jesus Cristo nunca disse que seria fácil. Ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu o mundo. Se ele, Cristo Jesus, venceu o mundo, quanto mais eu e você. Aí eu vou falar igual ele falou, homem de pequena fé. Cristo Jesus e Deus têm um plano traçado para a minha e para a sua vida. E não adianta querer forçar a mão de Deus para ele agir em seu favor. Coloque-se à disposição de Deus e você verá as mãos de Deus agindo. Muitas das vezes dando um tapão lá do inimigo, assim, ó. Em prol do seu silêncio. Mas se você ficar, como eu disse, igual a maritaca, não dá certo. Não dá certo. Aprenda a colocar-se no lugar de Deus. Aprenda a se submeter à vontade de Deus. Aprenda a calar-se
e a ouvir a voz de Deus, quando ele fala com você aqui, ó, através dessas escrituras. É ele quem diz para você o que você deve e o que você não deve fazer. Submeta-se à vontade de Deus. Conclusão número 1. O silêncio do cristão não é vazio, é cheio de fé. Ele fala com Deus enquanto o mundo grita. E é nesse lugar secreto que a vitória ela é gerada. Quando nos calamos, Deus fala. Quando paramos, Deus age. Quando confiamos, a vitória vem. Conclusão número 2. No silenciar é agir, não silenciar é agir no impulso. E o impulso quase sempre nos leva ao arrependimento. Mas o silêncio é o ato de fé e obediência, um escudo que protege o coração e dá espaço para o milagre acontecer. Quem fala demais se defende, mas quem se cala é defendido por Deus. Eita, glória, fala comigo, Deus. Há vitórias que só vêm quando aprendemos a calar e deixar Deus agir. O silêncio é uma arma espiritual poderosa que desarma o inimigo. Aplicação para nossas vidas. Antes de reagir com palavras, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Nem toda batalha se vence falando. Muitas se vencem esperando. Amém? Mantenha-se calado mediante as lutas da vida. Mantenha-se em silêncio, porque é em silêncio que a vitória vem. É só calado que vence. Mantenha-se em silêncio para ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o silêncio gera a vitória. O Senhor nos mostrou tantos contextos para a gente se calar, para a gente se manter firme ao Senhor. Então, no dia de hoje, Pai, eu peço que o Senhor batalhe as nossas batalhas, que o Senhor fale no nosso lugar, que o Senhor entre com providência e com provisão em nossas causas, meu Pai. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a vencer a nossa incapacidade, a nossa pequenez, Senhor. Confiamos em Ti, damos crédito, Pai, ao Senhor, na Tua verdade, na Tua palavra, no Teu poder. O Senhor é o Deus que batalha as nossas batalhas. Assim como Cristo Jesus foi para a cruz, e o nome dele se perpetua até hoje, porque ele foi para a cruz em silêncio, calou para o Senhor falar. Que possamos, Pai, ser como Cristo Jesus, calados para vencermos. A vitória da vida junto ao Senhor. A vitória não é nossa, mas é do Senhor. Tudo o que fazemos, o que pensamos, como agimos, tem que ser de acordo com o que o Senhor quer. Nos torna, Pai, cada vez mais capacitados, assim como os bereanos liam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo e Silas estavam falando realmente era certo. Nos ajude, Pai. Ajuda-nos a fortalecer nossa fé, a nos manter calados quando a nossa carne quer gritar e falar mais alto. Mas nós temos que entender que temos um Deus que fala por nós e que age a nosso favor. Muito obrigada, Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.